Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, todos estão vivendo comigo até aqui essa história impressionante, contada, narrada pela minha amada vovó Diná, do alto dos seus 98 anos, quase 100, hein? Quase 100. A minha avó contando com toda a lucidez, detalhes de uma história belíssima. Se você estava ansiosa pela segunda parte que encerra a nossa história, você não perdeu por esperar, porque é simplesmente lindo tudo que eu tenho para contar. E a segunda parte vai começar agora. Damiana estava recolhida no seu quarto e naquela noite a patroinha da minha avó Diná, ainda sofreu muito e chorou bastante. E tanto que Damiana chorou, mas tanto que a Damiana chorou, que ela acabou adormecendo, sabe? E depois que ela dormiu, ela teve um sonho com o Januário. No sonho, os dois estavam sentados à beira do rio, onde ele contava a ela toda a sua história entre ele e Aristides, o seu primo. Então, Januário, no sonho, fazia questão de afirmar de que Aristides estava certo e que ele só estava no rio até hoje, preso ao rio. Foi o que ele usou como expressão. Damiana, eu vivo preso às margens daquele rio. Eu vivo preso àquele rio, única e tão somente para encontrá-la, até hoje. E falou mais o Januário, que ele precisava desse encontro estando Damiana na vida adulta, para poder se libertar. E quem sabe depois disso seguir o seu caminho pelo chamado outro lado do mistério. Informou ainda que ele todos os dias acompanhava os passos de Damiana e ele estava presente em todos os banhos a que ela tinha lá no rio, que ela se dava no rio. Mas especialmente naquele dia, ele pôde se deixar ser visto. Nem sempre isso era permitido a um espírito, mas exatamente naquele dia ele teria ganhado uma autorização de um superior no plano espiritual. Januário informou também que todas as vezes que ela se sentia observada nos banhos de rio, era ele quem estava lá. A cada som que ela escutava, a cada barulhinho que ela escutava, era ele, de certa forma, tentando dizer para ela: ó, eu estou aqui, eu estou presente. Em verdade, repito, ele vivia preso a esse amor terreno, mas que suplantava todas as lógicas. O amor terreno era imenso, por isso suplantava todas as lógicas. O sonho era de fato esclarecedor, mas ainda assim, a Damiana parecia não acreditar e ela apenas chorava. Foi quando Januário falou para ela: amor, eu esperarei por você no rio amanhã. Mas nessa hora, a Damiana ficou de olhos estatelados num sonho, muda. Ela ficou paralisada e ficou olhando para o Januário. Ele então emendou diante da reação dela: tens medo, querida? Irás me abandonar? Foi uma pergunta, uma questão que ficou no ar. Então, nessa hora, a Damiana acordou, despertou, assustada. Olhou em volta e não viu nada, ninguém. O seu sonho era muito real e ao mesmo tempo tão revelador, e ela começou a aceitar a possibilidade de Aristides falar a verdade, o noivo. Será que o Aristides está realmente então me falando a verdade? Será que o Aristides tem razão? Pelo menos o primo, num sonho.
ele veio me dizer que sim. E ela tentou dormir o que lhe restava de tempo, mas foi em vão. Ficou acordada até o sol raiar. No dia seguinte, após o café da manhã, chamou Diná, a minha avó. Ah, essa dama de companhia, né, vó? Ela não se separava. Aqui um particular para a gente dar sequência à história. A minha avó e a Damiana, elas eram muito apegadas. Tudo bem, uma era uma simples criada, uma empregada. Ela, uma patroa. Mas ainda assim, o relacionamento entre elas era um relacionamento de amigas. E não havia uma distância de idade tão grande. Porque a minha avó contava a época 16 anos. E ela, 24. Dava para conversar, era uma conversa até que muito boa, a amizade realmente era muito boa. Então as duas, elas eram inseparáveis. E a minha avó, naquela função de dama de companhia, estava presente em tudo. No dia seguinte, quando chamada, ambas montadas a cavalo, atravessaram o rio e foram até a fazenda do noivo Aristides. Deu certo, porque ela não queria encontrar com Aristides, e ele já tinha saído para a labuta. Foi quando conversou com Anastácia, antiga empregada de Aristides. E Anastácia informou que Januário realmente havia falecido, tal qual o descrito pelo Aristides. Anastácia sabia das coisas. Era uma senhora já vivida, experiente, e ela contou para a moça, ela contou para Damiana o que sabia. Fazia 19 anos pelas contas. Não restava, portanto, dúvida. Então é verdade. Mas ainda havia... É verdade. Damiana perguntou a Anastácia quando é que o Aristides retornaria. E a mulher falou que ele tinha ido até a cidade e só voltaria após o cair da noite. Foi quando ela tomou, então, uma decisão. Talvez a decisão mais importante. Na volta, contou tudo para sua inseparável amiga, a sua escudeira, a minha amada avó. Né, vó? Ela está aqui do meu lado. Né, vó? E a avó ficou pasma. E aí a avó reagiu, falando para Damiana: mas a patroa é doida. Esse Januário, então, patroa, ele é assombração. E se ele for mesmo? A patroinha não tem medo? Então, Diná, eu confesso a você que eu fico cismada, mas eu vou lhe deixar lá na espreita, sabe? Qualquer coisa eu grito socorro e você vem para me acudir. Mas sozinha, tá escutando aqui, Diná? Dessa vez sem cavalariço nenhum, você tá ouvindo? Hoje, só eu e você, sozinha. E será que eu dou conta, patroinha? Com certeza você dá. Você é bem fortinha e das canelas grossas. Era assim, né, vó? Sim, era exatamente assim. E foi exatamente assim realmente que aconteceu. Naquele mesmo horário de sempre, as duas rumaram com toalha, frutas, lanches e refresco. Primeiro, a sombra, debaixo daquela árvore frondosa, gostosa, à beira do rio. Minha avó repetiu o ritual, estendeu a toalha, estrategicamente distribuiu os alimentos, mas desta vez era diferente. A vovó estava com medo, calada, e não encontraria com nenhum cavalariço. Naquele dia não, né, vó? Foi quando a patroa tirou, como sempre, a roupa, ficou apenas de combinação, e dali a pouquinho, na beira do rio, ela tirou também a combinação e ficou nua, tal qual havia nascido. Nua, nua, nua. Entrou na água fresca do rio. Estava na parte mais rasa e de lá deu sinal para minha avó correr e se esconder, tal qual elas tinham combinado. E exatamente assim foi feito.
Chegando ao lugar onde a vovó se esconderia, era uma moita de capim macio e alto, desses que não irritam a pele. Foi lá que a vovó se deitou e ficou de olho na patroa. Isso acontecia lá por parte de vovó. Essa era a parte da vovó. Já a Damiana, por sua vez, havia entrado nas águas do rio. Dava passos cuidadosos para não escorregar nas pedras do fundo. Ficou naquela parte que lhe dava pé, com a água cobrindo os seus seios. Ficou ali, mas ela não via ninguém. Por um momento, a Damiana começou a pensar que nada daquilo podia ser real, nada daquilo podia ser verdade. Chegou a pensar também no absurdo de que Januário, quem sabe, fosse alguém que combinou com o noivo. Ela começou a pensar nisso, nessa hipótese, essa ideia veio firme. Quem sabe o Januário, em verdade, fosse alguém que combinou com o noivo dela uma forma de testá-la. E se realmente fosse isso, ela estaria agora totalmente reprovada para o casamento. Sim, porque da primeira vez ela foi surpreendida por Januário. Mas agora não. Ela marcou encontro com ele, quer dizer, ele, né? Ele marcou encontro com ela, que viria. E ela estava esperando por ele, e nua dentro de um rio. Esperando por ele pelada dentro de um rio. Já estava pensando em desistir, sair da água. Foi quando ela sentiu um forte arrepio correr o seu corpo. E no que ela olhou na margem, lá estava ele, o moço dos infinitos olhos azuis, Januário. Detalhe que ela observou: ele era lindo. Ele não tinha mesmo nenhum sinal de fraqueza pela doença com a qual o noivo disse que ele morrera. Aliás, ao contrário, ele era um sujeito forte, tez bronzeada, os olhos profundamente azuis, e não aparentava ter mais do que 30 anos. Não, os dentes de Januário eram alvos e perfeitos, e isso ela podia conferir agora que ele sorria abertamente para ela. A moça, ela pensou inúmeras vezes que talvez estivesse ela sonhando, e aí ele, percebendo o impasse e até uma certa paralisia por parte de Damiana dentro da água do rio, ele falou de onde estava: tens medo de mim, querida? Irás me abandonar? Ao que Damiana respondeu imediatamente: não, Januário, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu só custo acreditar nisso tudo. O que foi? Você invadiu os meus sonhos? Perguntou Damiana a Januário. E ele respondeu: sim, meu amor, da mesma forma como você invadiu os meus. Em meus delírios eu vi toda a vida que deveríamos ter. E se eu não tivesse que morrer tão cedo, se eu tivesse dado, sabe, mais valor e respeitado mais a minha vida, tudo então seria diferente entre mim e você. Mas agora eu fiquei preso às margens desse rio, a esperá-la sempre. Meu querido, e o que foi feito do nosso destino? Isso tudo parece uma loucura, Januário. Eu sinto que te conheço há tanto tempo. De que lugar vem esse sentimento? Eu não acredito que casarei com uma pessoa que não amo. Digo, a não ser como amigo. Eu sinto que está tudo errado, Januário, está tudo trocado. E creio que o senhor, meu noivo, ele é o único culpado. Não, por favor. Por favor, Damiana. Não culpe o Aristides, o meu primo irmão, não. Meu primo irmão Aristides foi a melhor pessoa que eu conheci. Acontece que eu falei de você para ele com tanto amor, eu falei
com tanto amor, com tanta verdade, com tanto entusiasmo, que ele, quando a viu, ele se apaixonou instantaneamente. Sabe o que é, Damiana? Meu primo, irmão, ele me amava muito. Sempre fomos como irmãos. E estar com você para ele é um consolo, como se eu estivesse por perto novamente, percebe? Ele é muito diferente desse homem que você conhece. Acontece que ele estava corroído pela culpa por toda essa história. E ele tinha medo que você descobrisse. A verdade é que o Aristides, ele também te ama demais. Não da forma como eu a amo, mas ele te ama demais. A Damiana, escutando tudo isso, ela ouviu e chorou. Agora se sentia culpada pela noite anterior. Ela não tinha dado o direito a Aristides de se explicar melhor, assim como ela não se sentia no direito de ter julgado Aristides. Neste momento, a Damiana falou como forma de desabafo. Eu não poderia imaginar isso tudo. Eu ainda custo acreditar que isso não passe de um sonho. E o que eu vou fazer? Eu conto pro Aristides, meu noivo, a respeito disso tudo que nós estamos aqui vivendo, Januário. Eu conto para ele que eu te encontrei no Rio. Alguém mais terá cabeça para entender tudo o que está acontecendo entre mim e você? Ao que Januário respondeu. Sinceramente, Damiana, eu acho que saber disso tudo não fará bem para o meu primo irmão. Apenas diga que entende os seus motivos e que será você, diga a ele assim, passando essa firmeza para ele, que você será muito feliz ao lado dele. Damiana olhou para o Januário ainda espantada. Mas, Januário, seremos felizes? E como você sabe disso? Januário, olhando para Damiana, respondeu. Eu sei que meu primo é um homem espetacular, maravilhoso, determinado e apaixonado. Sei também que você, Damiana, é uma mulher incrível e fantástica e que agora está consciente, sabe, de todo o esforço que ele fez para amá-la. O quanto ele sofreu por você. Ele fará de você uma mulher muito feliz. Creia nisso. E quanto a você, Januário? Ficará preso aqui às margens desse rio? Será que nós ainda nos veremos? Quanto a mim, Damiana amada, eu estou me sentindo muito bem. Pelo menos agora me sinto curado da minha doença. Eu estou livre para ir agora no mundo espiritual. Só quero que você prometa que você fará Aristides, meu primo irmão, feliz. Damiana, nessa hora, deu um suspiro. Pensou com carinho em Aristides e na maneira que ele demonstrou o amor que sentia por ela. E respondeu: eu prometo. Prometo, sim, Januário, que eu farei Aristides feliz e que com ele eu serei feliz. Januário sorriu para ela mais uma vez e o seu olhar se encheu de luz, ao que ele exclamou logo em seguida: ótimo, ótimo, Damiana. Agora eu estou libertado. Agora eu vou seguir o meu caminho. Só que aí ele veio até onde estava Damiana, pegou a sua mão como antes e beijou-a. Aquilo parecia uma despedida. E Damiana sentiu uma grande tristeza, uma profunda tristeza. Ela não queria que ele se fosse. Ele virou de costas e já ia se afastando entre a vegetação quando a Damiana, não suportando, gritou: Januário! Januário! Januário, por favor, não vá, ainda não. Ele parou e ele ficou prestando atenção em tudo que ela falava. Foi quando ela, Damiana, pediu que ele voltasse. Ele o fez. Ela então pediu: por favor, entra aqui no rio comigo. Entra aqui. Nessa hora, Januário olhou para cima,
parecia consultar alguém, pedir ordem a alguém. E em seguida, do jeito que ele estava, com a roupa, com tudo, ele entrou na água. Damiana lhe estendeu a mão. E dentro do rio, ela sentiu o seu abraço forte e apertado envolver todo o seu corpo. Ela se sentiu abraçada, acolhida. Apesar de estar naquela água fresca, ela sentia o calor, a energia daquele abraço. Era um abraço envolvente, que parecia abraçar todas as células do corpo de Damiana. Os lábios de ambos se procuraram. E Damiana, nessa hora, provou o mais saboroso, o mais gostoso e longo beijo da sua vida. 1.000 de sabores nele. No encontro de lábios e línguas, o tempo parecia parar. E eu acho que até parou. Em seguida, ela foi tomada por um êxtase, uma loucura qualquer, provando todos os gozos da vida. Damiana tinha tantos prazeres que ela revirou os olhos. Por ela, aquilo não pararia nunca mais, aquilo duraria uma vida inteira. Não se sabe quanto tempo eles ficaram assim. Foi quando ela sentiu que de repente estava sozinha. Ela procura o Januário e viu que ele caminhava ainda por dentro da água do rio, sem sair do leito do rio. A alguns metros dela, Januário olha para trás e acena. Ela corresponde. Era um adeus, era um tchau. Não houve nesse instante palavras, apenas olhares e um aceno. Na sequência, ele afunda na água, como que se mergulhasse nela, e desaparece. Damiana, ela fica esperando ele voltar à tona, mas isso não ocorre. Sozinha, ela sentia o seu corpo inteiro estremecia ainda, pelos prazeres todos provados. Ainda se banhava nas águas cristalinas, quando Damiana foi despertada, acordada pela voz da minha avó, né, vó? A minha avó Diná. Patroinha, tá tudo bem? Foi então que Damiana se assustou. Diná, você ficou o tempo todo aí? Então você viu tudo o que aconteceu? Diná, minha avó, começou a rir, o que fez a patroa ter a certeza de que Diná havia assistido tudo. Mas, de repente, a surpresa. Não era nada disso. Né, vó? Vó. A avó Diná, nessa hora, explicou para a patroinha que quando ela deitou na moita de capim macio, ela olhava e via que nada acontecia no rio. E, de repente, ela foi tomada por um sono. Havia um passarinho que cantava perto dela e o canto daquele passarinho foi roubando a sua atenção, e ela dormiu. Minha avó dormiu, um sono tão profundo, mas tão profundo. Então a minha avó, que estava lá como segurança, para ajudar em caso de necessidade, não tinha visto absolutamente nada. Até porque dormiu o tempo todo, né, vó? Ei, vó. A patroinha, ao escutar o que disse vovó, também começou a rir. As duas riram. Dali para frente, vovó foi recolher a roupa da patroa à beira do rio e perguntou: patroinha, mas a assombração não veio não, né? Diná, vai me ajudando com a roupa que eu lhe conto e vou corrigi-la. Não foi assombração quem veio, tá? Foi Januário. Foi um encontro do além. Ué,
Mas não é tudo a mesma coisa, não, patroinha? E elas riram, e riram mais um pouco. Dali, Damiana ansiosa estava, e foi então até a casa de Aristides aguardar e esperar por ele. Vovó descreve que Damiana andava de um lado para o outro, parecia querer gastar o chão. Os olhos vidrados, as mãos frias, a expectativa estava testando seus nervos e fazendo palpitar o seu coração. Ela nem acreditou quando escutou a voz de Aristides chegando. Correu então até a porta e jogou-se em seus braços. Beijou a boca de Aristides pela primeira vez. Tá brincando, vó? Era a primeira vez que ela beijava o noivo? A primeira vez. Já pensou, gente? Então ela se jogou nos braços de Aristides e beijou o noivo pela primeira vez. E se surpreendeu com o sentimento de paixão que sentiu. Aristides abraçou-a fortemente e, com lágrimas nos olhos, falou, perguntando ao mesmo tempo: meu amor, quer dizer então que você me perdoa? Damiana sorriu e disse: Senhor meu noivo, perdoar por qual motivo? Por amar-me tanto? Você me ama tanto? Ou por você amar tanto seu primo que até agora não conseguiu ser feliz? Sabe, Aristides, quando eu tomei conhecimento disso tudo, de todas essas coisas belas que você pensa, faz e sente, hoje eu sinto que estou pronta para te amar e para ser feliz num casamento com você. Oh, minha querida, como suas palavras me fazem melhor e muito melhor. Porque nessa história toda, minha querida, eu sempre me senti um ladrão. Eu sempre senti que eu estava roubando o meu primo, sabe? Já que meu tio Pasqualino, meu tio me doou as terras que pertenciam ao meu primo, logo que meu primo morreu. E quando eu fui à sua casa, eu queria saber disso. Me conta, Aristides. Quando você foi à minha casa, o que aconteceu? Pois bem, então eu não pude ir no dia que você completava 6 anos, porque como eu narrei para você, nesse dia, Januário morreu. Nesse dia, eu vi você tão menina e com aquela trança linda no cabelo. Eu te achei a coisa mais linda desse mundo. Aí eu conversei com seu pai, seriamente, que ele podia confiar. Você seria desposada por mim, assim que você tivesse idade para isso. Seu pai então apertou a minha mão e falou que o trato com o meu falecido primo se mantinha. Mas nesse dia, depois que eu saí, eu achei que também estava te enganando. Esqueça isso, meu querido. Eu tenho certeza que seu primo, aonde quer que ele esteja, ele aprova a nossa felicidade e também nos ama muito. Você acha isso? Damiana, me responda com clareza. Você acha isso mesmo? Baseado em quê? Aristides, baseada em tudo que eu sinto. Claro que eu acho. Acho não. Eu tenho certeza. E você, Damiana, acredita que eu e você, digo nós seremos felizes? Você quer que eu a faça feliz? Você me fará feliz, eu tenho certeza absoluta disso. E eu farei de você também o homem mais feliz do mundo até enquanto eu viver. Os dois ficaram aquele resto de noite juntos e abraçados. E a avó lá, né, vó? Eu tive que ficar. Eu dormi numa rede na casa de Aristides. Você que está ouvindo a história, nessa parte eu lhe peço agora especial atenção. E 27 dias depois, o casamento aconteceu. E vovó disse que não errou nas contas. O primeiro filho da patroa nasceu 8 meses
3 dias depois dessa data. Era um menino lindo e de olhos azuis. Sim, os olhos de Aristides eram castanhos. O menino nasceu 8 meses e 3 dias depois dos acontecimentos no rio. Os olhos de Aristides eram castanhos. Os olhos do menino profundamente azuis. Mesmo depois de casada, vovó continuava acompanhando a patroinha para os seus banhos de rio. Ela sempre fazia do mesmo jeito. Iam só as duas. As crianças ficavam com as babás. Vez em quando, vovó escutava a patroinha falando sozinha dentro do rio, né, vó? Ah, ela falava, às vezes falava horas e horas, sem parar. E o mais engraçado era quando escutava ela rir dentro do rio, ela ria. E ela ria tanto que eu de cá, eu imaginava mais ou menos o que tivesse acontecendo. Eu ria também. Em alguns momentos, vovó achava que era algum parafuso faltando na cabeça da Damiana. Um parafuso a menos, vó? Noutros momentos, será que a Damiana se encontrava com... Não é possível. Bom, só Deus é que sabe. O tempo correu, passou. Quando vovó fez 36 anos, já casada com o vô Tunico, ela deixou a Bahia, e o motivo era uma grande tristeza. Sua patroinha, tão amada, havia falecido de uma doença ruim. É assim que a vovó fala. Morreu nova a patroinha, né, vó? Contava apenas 44 anos de idade. Aonde foi, vó? Nos seios tão lindos que ela tinha. Ainda tão nova, a patroinha faleceu aos 44 anos. Vovó ficou no velório dela até o momento da sepultura. Vovó tem a certeza absoluta de que era a pessoa mais triste daquele enterro, e tanto que ela ficou sozinha, chorando na tumba da patroinha, depois que a patroinha fora sepultada. Mas quando a vovó levantou os olhos para ir embora, a vovó viu. O que a senhora viu, vó? Ai, minha neta e gente que está acompanhando essa história. Eu vi uma coisa que meu corpo inteirinho se arrepiou. Eu vi aquele homem, aquele moço, aquele jovem, aquela coisa mais linda do mundo. Era um homem forte, dos olhos profundamente azuis, profundamente azuis. Ele se aproximou de mim, sorriu como me conhecesse, e eu retribuí o sorriso para ele, como se também me conhecesse, e eu, na verdade, conhecia sim. E ele falou para mim, sabia meu nome. O mais impressionante é que ele sabia o meu nome. Oi, Diná, eu vim buscar a Damiana. Eu fiquei calada. Não, na verdade eu fiquei paralisada. Eu fiquei olhando para ele. Foi quando eu vi a patroinha. A patroinha saiu assim por trás da tumba e toda vestida de branco.
um vestido que eu nunca tinha visto com ela, um vestido branco, 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 branco. E ela vinha toda sorridente. Ela acenou assim para mim, se despedindo. Segurou a mão do rapaz de olhos azuis, que só podia ser o Januário. Os dois sorriram para mim, acenaram para mim e partiram. Viraram de costas e eu fiquei olhando até que eles sumiram no cemitério. Ô, vó, eu tô chorando. A senhora também, né, vó? E assim, termina essa história linda, contada pela minha avó Diná, do alto dos seus 98 anos. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, coloquem os comentários que eu lerei todos para minha amada avó Diná. Olha, sinceramente, não é por ser minha avó não, viu, Paulinho? Mas eu não conheço história mais bonita do que essa que ela sempre me conta.